Olá pessoal, tudo bem? Então, começando nossos debates aqui sobre conhecimento e política para o desenvolvimento sustentável, eu quero trazer para vocês o tema do Código Florestal. Eu preparei uma série de vídeos e esse primeiro eu vou falar sobre os conceitos chaves para entender o Código Florestal. Eu escolhi esse tema porque foi um tema que eu comecei a trabalhar logo que eu me formei na Faculdade de Agronomia. Depois eu trabalhei também no Ministério do Meio Ambiente e depois na universidade como professor de legislação agrária. Eu trabalhei com esse tema também. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos chaves para entender o Código Florestal. Queria fazer um esclarecimento, antes de começar o tema, que a minha leitura aqui é uma leitura da agronomia, das ciências agrárias. Eu quero entender como que essa legislação ela impacta sobre os imóveis rurais e sobre a gestão dos imóveis. O Código Florestal, a Lei 12.561 de 2012, ela tem pelo menos 3 conceitos chaves que são importantes para nós entender todo o Código Florestal. Um deles é o de área de preservação permanente, que está ali em cima da nossa tela, o conceito de área de uso alternativo do solo e o conceito de reserva legal. Nos imóveis rurais, esses 3 conceitos eles interagem e eles vão definir qual é o uso que vai ser dado para aquela terra. Determinadas áreas não vão poder ser utilizadas, vão ser área de preservação permanente. Outras já vão poder permitir o uso mais intensivo. Então, para a gente entender esses conceitos, vamos dar uma olhada na lei. Lá no artigo 3, o artigo 3º, a área de preservação permanente ela é definida como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, e aí por aí ela continua dizendo o que precisa preservar. Então, vamos grifar para entender a área de preservação permanente, que ela tem a função ambiental de preservar. Essa é a principal função dela, como o próprio nome já diz. Já a área de reserva legal, ao contrário de que muita gente entende e diz que é uma APP, não. A reserva legal ela é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada ali no artigo 12º, que nós vamos falar dele também, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Então ela está definindo que a função da reserva legal é o quê? A legislação. Assegurar o uso econômico. E mais para baixo, ali no próprio texto da lei, ela diz auxiliar a conservação. Então o que a gente tem que entender da reserva legal? Que ela é uma área de uso econômico, não é uma área intocável. E ao mesmo tempo ela tem como uma função secundária, e por isso está ali como auxiliar a conservação. Então esses 2 conceitos gravem aí para a questão da reserva legal. Já a área de uso alternativo do solo, ela tem a substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas de solo. Então, nesse ponto, eu vou grifar aqui para vocês outras coberturas de solo. Então, a área de uso alternativo é uma área antropizada, é uma área onde que vai ser feita atividades de interesse econômico, como produção de energia, mineração, agricultura, entre outras. Então, ela é a área de maior uso, é a área mais flexível. Esses 3 conceitos, eu entendo eles como categorias de uso do solo. São conceitos jurídicos que estabelecem tipos de uso do solo. Cada categoria dessa vai possuir um regime de uso ou proteção. Então, o que eu tenho com uma determinada área no rural? Eu posso fazer o uso, ou é uma área protegida que eu não posso fazer o uso. No caso, a reserva legal, que está no meio dessa nossa apresentação, ali no meio das outras áreas, ela é uma área que ao mesmo tempo permite o uso, mas que também serve para proteção. Então ela tem as 2 coisas. E esses conceitos eles definem o que pode ou não pode ser realizado em cada área. Então, entendido as diferenças entre eles, eu participei de várias audiências com agricultores, reuniões, e muitas vezes o olhar que o agricultor tem sobre o seu imóvel é esse gráfico aí que nós estamos visualizando. Qual é o olhar que ele tem? Uma parte dessa área vai ser a área de uso alternativo, ele vai poder fazer o uso agrícola, pecuário mais intensivo. Uma área vai ser a área de preservação permanente, ou seja, não vai ser feito uso nenhum. A APP tem alguns casos que pode fazer uso, nós vamos discutir isso num próximo vídeo. E a área de reserva legal, que é essa área então que serve para fins econômicos, mas também serve para proteção. E isso vai mudar, esse gráfico vai mudar. Se eu estiver lá na Amazônia, eu tenho uma reserva legal maior, então a reserva vai preencher a maior parte desse espaço. Então eu trago esses 3 conceitos para vocês
E eles, de maneira geral, eles dão conta, na maior parte dos casos, de abrigar 100% do imóvel rural. Então eu vou ter lá dos 100 hectares, eu vou ter um percentual para isso, um percentual para aquilo. Tem uma exceção só que eu vou apresentar mais para frente quando eu falar de área de preservação permanente, né? Mas esses 3 conceitos chaves, eles vão estar ali no dia a dia do imóvel rural e vão organizar, né, a forma como eu faço o uso do imóvel rural. Aí você que já tem uma leitura pode estar pensando, bom, mas e o conceito de área consolidada? Aonde que ele entra nessa discussão? O conceito de área consolidada eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou resgatar esses 3 conceitos e explicar como que é o conceito de área consolidada se relaciona com isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dê o seu feedback para nós e espero você no próximo vídeo sobre o Código Florestal.